E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês todos e todas estejam bem, se cuidando de suas famílias, enfim. Voltamos aqui às nossas discussões da disciplina Fundamentos e Metodologias do Ensino de História. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um texto da professora Helenice Rocha, que na verdade é a introdução a este livro aqui, lançado em 2017, organizado por ela, pelo professor Luiz Resnick e pelo Marcelo de Souza Magalhães. O texto dela é aquele que introduz a obra, é aquele que abre, espaço para as demais discussões presentes. O livro é intitulado Livros Didáticos de História entre Políticas e Narrativas, é uma obra bastante interessante, uma obra recente, tem 3 anos apenas de lançamento. O texto da professora Helenice, portanto, é aquele que abre o leque para as demais discussões apresentadas pelos autores que junto com ela compõem essa publicação, e o texto dela intitulado Livro Didático de História em Análise, a Força da Tradição e Transformações Possíveis. Ela faz uma análise bem interessante a respeito do livro didático de História especificamente, como ele passou por determinadas transformações nas últimas décadas, e como, no entanto, algumas permanências ainda se fazem evidentes a partir da análise de coleções aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então é um texto bem interessante, coloca elementos que são muito importantes para que a gente pense nessas articulações que temos discutido desde o início da disciplina, em relação às práticas de ensino especificamente e mais especialmente ligados ao universo dos temas da disciplina História. Ok? Então, em primeira instância, a autora ela destaca para nós a maneira como esses livros didáticos de História, especialmente, passaram a ser alvo de intensa vigilância e contestação nas últimas décadas. Isso só tem ficado cada vez mais intenso, inclusive. Bom lembrar que essa vigilância não reside apenas sobre as discussões relativas ao universo didático da história, se estende às outras disciplinas também. Livros de ciência também têm sido alvo de intensa vigilância, livros de literatura, extremamente, especialmente, aliás, aqueles que são indicados como componentes extracurriculares, etc., também têm sido alvo de vigilância. Podemos dizer, na verdade, que todo o sistema de ensino está sob vigilância. Os livros de história talvez sejam um dos alvos mais discutidos, mas não são os únicos. Mas nas últimas décadas, como ela reconhece, essa vigilância cresceu, não apenas dentro da própria academia, e a academia vigiava os livros no sentido de buscar, verificar o nível de articulação entre aquilo que o livro didático apresenta e aquilo que a própria academia desenvolve a partir das pesquisas. Geralmente há uma discussão sobre o tempo que se demora para uma pesquisa realizada no âmbito universitário conseguir penetração nos livros didáticos, ou seja, aquelas discussões que são propriamente do mundo acadêmico, como elas conseguem finalmente dialogar com um público mais amplo, que são os professores da educação básica e os estudantes especialmente, e a própria opinião pública tem, digamos assim, um papel predominante nesse processo de vigilância. Muitas vezes, inclusive, trabalhando com informações que não são nada confiáveis. Então, é um dos debates do momento, a maneira como essas informações não confiáveis, elas também trafegam com uma velocidade imensa, pela internet sobretudo, e muitas vezes chegam até os estudantes e de forma a influenciar negativamente, inclusive, o processo de ensino-aprendizagem, sendo que muitas vezes algumas informações que estão presentes, inclusive nos livros didáticos, podem passar por contestação a partir de informações que não são balizadas por evidências científico-acadêmicas. Então, essa é uma questão importante e sobre a qual todos nós devemos pensar e discutir, especialmente com relação ao efeito negativo que esse tipo de questão tem sobre os processos de ensino e aprendizagem.
A autora destaca ainda como algumas críticas ganharam contornos mais graves após a implementação do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, considerando a existência de avaliação prévia e sua distribuição na rede pública. O PNLD é uma conquista grande, ele possibilita que as obras elas passem por um crivo, né, de avaliação, que atendam necessariamente a critérios estabelecidos através de editais públicos. É um programa que vira e mexe está sob ameaça, inclusive, e apesar, no entanto, dele ser um grande avanço, né, ele deve ser defendido, ele precisa ainda se aperfeiçoar quanto à diversidade de questões que podem, especialmente no campo da história, povoar os livros didáticos, que é uma discussão que a professora coloca aqui no texto dela. Ela destaca também o descompasso que ainda existe, como já mencionei, identificado pelos profissionais de cada área, no que se refere ao conteúdo específico dos livros didáticos e a produção científica desenvolvida nas universidades. A gente ainda tem um tempo muito grande, né, entre o debate, especificamente em áreas como história, por exemplo, o debate que se faz na academia, e sua reverberação nos livros didáticos. Ainda se demora bastante tempo para isso acontecer, ou seja, para novas interpretações historiográficas, que são ali evidenciadas pelas novas dissertações de mestrado, tese de doutorado, pesquisa da graduação, de projetos de pesquisa independentes, ou de novas publicações de livros, de artigos, chegarem até a produção didática. Obviamente que um autor de livro didático, geralmente que é autor de uma coleção, que serve vários anos da formação escolar, ele vai ter uma dificuldade para dar conta das inovações de toda a temática abordada nessa coleção. Então está aí uma das questões que impõe um desafio muito grande aos autores, às próprias editoras e aos pesquisadores, né, de muitas vezes conseguir criar meios de popularizar, no melhor dos sentidos, as discussões construídas dentro do âmbito acadêmico. Ou seja, essa é uma discussão que hoje se faz muito necessária de como a gente pode abrir esse universo muito vasto das discussões relativas às pesquisas históricas, por exemplo, a um público maior, com uma linguagem que faz com que as pessoas de fato entendam, reconheçam inclusive a importância daquela questão, daquele debate, daquele tema específico, né? E consigamos, né, uma maior penetração das informações que são provenientes das pesquisas acadêmicas dentro desse universo didático e paradidático. Então é uma barreira ainda a se ultrapassar, sem dúvida alguma, e para a qual a autora chama atenção. De outro lado, né, não obstante, há ainda críticas quanto ao nível dos textos apresentados, considerados por parte dos professores de educação básica muitas vezes acima da capacidade de compreensão dos estudantes, exigindo diferentes níveis de interpretação e intervenção por parte do professor. Então, há de fato essa discussão, né, de que os livros têm que ter uma linguagem que seja mais aberta, bem como outros tipos de estratégias de divulgação e popularização da ciência e tecnologia, né, que é o termo que é utilizado inclusive pelo CNPq. Então, essa discussão é válida e é importante para que a gente possa sempre alcançar de maneira satisfatória o maior número de pessoas. Há, obviamente, a necessidade também de se pensar no desafio intelectual que deve ser apresentado, obviamente adequado a cada fase de escolarização, a cada fase de maturação da vida das pessoas, né, para que também a gente não banalize, no pior dos sentidos, o processo de construção do conhecimento, né, de discussão, de difusão e construção do conhecimento no ambiente escolar. Obviamente que a escola é um dos primeiros lugares onde a gente tem a oportunidade de enriquecer o nosso arsenal de instrumentos para reconhecer, conhecer e entender o mundo. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar o que sempre? Equilíbrio, né? Então, muitas vezes o equilíbrio é algo que falta na produção didática ou mesmo nas práticas didáticas de maneira geral. Então, um elemento aqui para se pensar. Já para alguns alunos, na narrativa da professora Helenice, muitas vezes os livros são enfadonhos,
com muitos e longos textos, textos que são tidos por incompreensíveis, o que coloca em dúvida se o problema está no livro, efetivamente, nas características do leitor, né, desse leitor contemporâneo, levando em consideração que as práticas de leitura elas têm passado por uma transformação bastante radical, em muitos sentidos. Temos uma geração que lê mais imagens do que textos agora, né, que está passando pela construção de novos códigos de gêneros discursivos, inclusive, é uma boa discussão também para se fazer, outros conteúdos programáticos a se ensinar e aprender, que estão ligados aos currículos. Onde será que está o problema? Mais uma vez, a gente tem que pensar na leitura do contexto, da necessidade de se adequar ao contexto, mas de não ser necessariamente vencido pelo contexto em relação a questões que são centrais, como oportunizar a possibilidade das pessoas expandirem mais uma vez as suas possibilidades de compreender e construir entendimentos sobre o mundo. Então, se a gente, por exemplo, abre mão de discussões que são importantes, não só para que a pessoa tenha acesso, né, como direito, a uma determinada discussão, um determinado conhecimento, a gente também abre mão de oportunizar a ela determinadas possibilidades de expandir as suas possibilidades diante do mundo. Então, esse é um debate que precisa ser feito, né? A gente precisa entender as culturas juvenis, o livro didático vai ter que dialogar com essas culturas, a gente vai ter que criar pontos de convergência e equilíbrio com essas novas culturas, o que não é novidade do agora. Talvez agora a gente passe por um período ou um processo de ampliação da velocidade das transformações, né? Especialmente por conta disso aqui, da internet, das tecnologias, etc. Esses novos apelos, né, têm ganhado mais força a cada dia. No contexto que a gente vive agora, nem se fala. E a gente discutiu isso, inclusive, nas aulas anteriores. Os livros didáticos de história estão entre os mais visados pela crítica pública. A gente passou pelo 7 de setembro agora há pouco, né? Muito se falou a esse respeito, muito se falou, inclusive, das diferentes possibilidades interpretativas sobre o chamado fato histórico, que deveria ser entendido como processo e, portanto, mais dinâmico e mais complexo daquilo que geralmente as maneiras tradicionais de se evidenciar o passado querem, né? Em especial a crítica jornalística dá conta disso, que representa a posição de determinados segmentos da sociedade, não a sociedade em si. Então a gente também tem que pensar nessas questões. Isso ocorre por justamente apresentarem os livros didáticos narrativas sobre o passado, um passado que pode ser remoto, mas também um passado mais recente. Se a gente lida com a memória social, né, sobre maneiras de se discutir a memória social. O livro didático ele provoca a memória, da maneira como ela é estabelecida, como 7 de setembro ou qualquer outra data. E os livros didáticos de história, especialmente quando eles conseguem finalmente dialogar com a produção acadêmica, o que eles fazem? Eles provocam novas sensações em torno de possíveis outras interpretações sobre o passado que não aquelas tradicionais, né? Então isso mexe com a memória social de maneira muitas vezes profunda, né? Bem delicada, digamos assim. E sempre há uma reação com relação a esse tipo de questão, obviamente. Isso sempre tende, portanto, a repercutir de forma mais apaixonada e direta sobre todos nós. Lembram que a gente tem discutido desde o início do semestre questões relativas ao conceito de sujeito histórico e aos processos históricos. Pensem como, muito recentemente, houve um apelo muito grande nos discursos da opinião pública para se negar que todos nós somos sujeitos históricos. Muito recentemente, figuras públicas gravaram vídeos, inclusive, chamando a atenção, na proximidade do 7 de setembro, que a gente deve lembrar os grandes vultos da história. Ou seja, é algo extremamente anacrônico com relação àquilo que temos discutido sobre os processos de mudança pelos quais o ensino de história passou há bastante tempo, né?
Ou seja, ao invés de aprofundarmos a percepção de que todos os seres humanos são produtores do tempo, ou seja, são produtores da história, há pessoas que ainda clamam por uma memória que leve em consideração um ou outro elemento humano, um ou outro sujeito, desprezando-se os demais. Ou seja, despreza-se, por exemplo, a noção de que todas as pessoas comuns, portanto o povo, é construtor da história, né? É protagonista de si, de seu tempo. E sem sua presença, muito provavelmente, os processos não teriam ganhado os mesmos contornos que ganharam, de maneira geral, né? De maneira mais dinâmica e complexa, muitas vezes não presente nos discursos a respeito desses mesmos processos, transformados em fatos, né? Então essa é uma questão legal para também se pensar. Os livros didáticos de história não são materiais inertes, como nada é, né? Em termos do panorama de ensino. Assim, possuem recortes que não advêm apenas das diretrizes curriculares, mas de escolhas que são apresentadas por seus autores, obviamente, escolhas essas que podem representar diferentes tendências e perspectivas ideológicas, metodológicas, teóricas, historiográficas. Não apenas uma coisa, mas às vezes todo esse conjunto de fatores. O professor, em sua sala de aula, ele não é inerte. Ele faz escolhas. Muitas vezes escolhas que ultrapassam o próprio livro didático, né? E que bom se ultrapassarem, né? Escolhas que podem ultrapassar, inclusive, o próprio currículo, a partir do diagnóstico que ele faz do contexto no qual está inserido, das pessoas com as quais ele dialoga constantemente, né? Do diálogo, de fato, estabelecido entre uma parte e a outra, teoricamente, entre professor e estudantes, né? Então, o livro didático ele repete o mundo, né? Ele não é inerte, ele não é insípio, ele é fruto de escolhas realizadas pelos seus autores. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, uma receita a seguir, uma receita entre aspas, né? Com os temas a serem destacados, os processos a serem destacados, aquilo que a gente vai chamar de currículo. O autor do livro, assim como o professor, vai fazer escolhas. Como ele vai se dedicar mais a este ou aquele elemento, a esta ou aquela narrativa. Aliás, ele constrói narrativas. É preciso também entender isso. O livro didático é construtor de uma narrativa sobre os diferentes processos históricos. Mais uma vez, ele não é inerte. O professor, em grande medida, também é um construtor de narrativas. E muitas vezes ele pode ser construtor dessas narrativas junto com os estudantes, que é aquilo que a gente tem também discutido aqui na disciplina. Em meio à crescente demanda pelo reconhecimento de memórias não escolhidas ao longo do tempo, é interessante esse elemento colocado pela autora, né? Memórias não escolhidas são justamente aquelas que não entraram no menu das narrativas oficiais ou tradicionais, né? São os lados B das narrativas, que têm sido muito intensamente visitadas pela historiografia, pelo menos nos últimos 40 anos. A historiografia brasileira, por exemplo, ela conseguiu implementar uma série de processos em termos de revisibilidade de determinados postulados quanto a diferentes processos históricos, né? Não é revisionismo, ok? É uma revisibilidade com o princípio científico do século XVII. Discussão a respeito de diferentes interpretações a partir de novas evidências, né? Novos documentos, novos elementos do passado que proporcionam novas interpretações historiográficas. Então, muitas vezes, revelam-se questões que foram, muitas vezes, escolhidas para serem jogadas para o canto, né? E alguém vai lá, reconhece essa escolha feita por alguém, que é construtor também de uma determinada narrativa, e coloca essa escolha de esconder, né, no inverso, de revelar, de jogar luz sobre. Que é algo muito interessante também para se pensar. Como uma série de temas foram assim revelados, debatidos, né, discutidos, à luz das questões acadêmico-científicas dos últimos anos com relação à história. Uma série de negligências com relação aos sujeitos, né, especialmente,
foram colocadas em evidência nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, o livro didático ele também pode apresentar como um valioso instrumento de inclusão e reconhecimento de processos e sujeitos antes negligenciados. E isso também, muitas vezes, pode causar reações. Ou seja, nós descentralizamos a narrativa naquela ideia antiga de heróis e colocamos os sujeitos no lugar. A multiplicidade, a variedade, a diversidade de sujeitos e processos históricos. Então, a autora também faz uma análise sobre os quase 90 anos de políticas públicas para o livro didático aqui no Brasil, especificamente, pensando aí uma série de questões relativas a esse ponto, especificamente, revelando assim algumas questões que são interessantes para a gente pensar em uma série de elementos que fizeram o processo, que fazem parte do processo de transformação do próprio livro didático a partir das políticas públicas, levando em consideração que a mais importante delas é o PNLD. Então, desde a sua criação, as políticas públicas de educação, voltadas à produção e disseminação dos livros didáticos, congregam diferentes interesses e intenções, que vão desde as intenções políticas, as pedagógicas, as científicas, as sociais e as culturais. Algo interessante para a gente pensar é que quando a gente tem contato com esse elemento, intenções políticas, muitas vezes a gente precisa desdobrar que intenções políticas são essas. Intenções políticas dirigidas às questões relativas ao poder ou a política de maneira mais ampla, a política ligada à cidadania, porque isso é política também. Então, muitas vezes, a intenção política não é necessariamente ruim. Ela pode ser positiva quando ela leva em consideração questões que são eminentemente ético-políticas e não morais. Há uma diferença entre uma razão e a outra. A política guiada pela ética, ela se mira nas questões que são relativas à necessidade do equilíbrio e da justiça oferecidas ao bem viver, à coletividade. A moralidade defende aquilo que muitas vezes é o objeto de desejo, o objeto de construção ou de acúmulo de um determinado grupo. Então, há de se pensar também nessas questões relativas às intenções políticas. Muitas vezes, no entanto, quando a gente identifica as intenções políticas, elas estão menos dirigidas ao objeto ético e muito mais dirigidas ao objeto moral. Enfim, mas há de se pensar nos desdobramentos disso. As perspectivas ou intenções pedagógicas também podem ser múltiplas, bem como as diferentes abordagens científicas, as diferentes demandas sociais apresentadas que podem se articular politicamente, por isso que eu indico aí que a gente deve pensar nos desdobramentos de cada um desses elementos de intenções e as intenções culturais também, muitas vezes também amarradas dentro do universo da política. Então há de se pensar bastante a respeito disso, lembrando que esse foi um dos objetos de debate intenso e muito mais moral do que ético nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, para a gente pensar em uma questão da nossa contemporaneidade. As políticas para o livro didático se constituíram juntamente com as políticas que estruturaram a escola brasileira como um sistema, isso lá a partir da década de 1930, na medida em que o próprio sistema educacional brasileiro foi modificado ao longo do tempo, sob as premissas de ampliação e universalização, que se contemplaram até os nossos dias, as políticas para os livros didáticos também se modificaram. Avançaram, portanto, nesse sentido, a partir dessas questões relativas à ampliação e universalização do próprio sistema de educação. A criação do PNLD em 1985, em pleno processo de redemocratização da sociedade brasileira, fundou as bases da atual política de avaliação dos livros didáticos para o sistema público de ensino no Brasil. O programa funciona a partir de diretrizes que foram fundadas na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, sendo seus principais marcos legais. Importante salientar
que, desde a criação do PNLD, passando pelo estabelecimento da LDB, não se fixou no Brasil um currículo obrigatório nacional que oriente especificamente a organização dos livros didáticos. Essa é uma questão interessante para se pensar também. A gente não tem um currículo obrigatório que diga, olha, é isto ou só isto que deve ter. Né? Tanto que a gente tem bases curriculares, né? Base Nacional Comum Curricular, parâmetros curriculares nacionais. A gente não tem o currículo nacional. Já pararam para pensar nisso também? É algo interessante porque ele se refere imediatamente à concepção desses materiais orientadores para as práticas de ensino, no caso, o livro didático, e aqui o livro didático de História, especificamente. Para a professora Helenice, tal ausência é considerada uma questão importante para o funcionamento do PNLD, especialmente para as áreas para as quais não há consenso social em torno de seus conteúdos, como é o caso da área de História, né, que muitas vezes desperta, como ela já salientou, discussões apaixonadas e muitas vezes não baseadas em evidências, que são aquelas, né, que são levadas em consideração efetivamente pela comunidade universitária. Então, entre as questões relativas às possibilidades de consolidação dos livros didáticos, a professora Helenice destaca essa resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 22 de dezembro de 2017, né, que fala a respeito do PNLD, diz lá no seu artigo 20, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, deve atender o instituído pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, respeitando a diversidade de currículos construídos pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de concepções pedagógicas. Essa é uma discussão que, por um lado, algumas pessoas podem entender que provoca problemas ou desafios grandes, mas, por outra, também abre espaço para que se respeite diversidades regionais, por exemplo. Só para ficar nesse ponto. Determinadas questões, elas podem ter tratamentos diferentes a partir daquilo que são as demandas de ensino e aprendizagem de regiões diferentes do país. Lembrando que a gente tem um país continental com realidades socioeconômicas ou socioeconômico-culturais igualmente diversas, múltiplas, e que essa multiplicidade, essa diversidade, ela também tem que ser levada em consideração pelos próprios livros didáticos, de forma que a gente não coloque tudo numa linha reta, de forma que a gente não constitua o livro didático como uma espécie de tipo ideal da educação brasileira, como se a gente estivesse falando para todo mundo exatamente do mesmo jeito, desconsiderando a nossa diversidade. Isso poderia ser, na verdade, um prejuízo grande. De outro lado, a gente pensa que muitas vezes as coleções que são enviadas, podemos pensar, que as coleções enviadas para participar dos editais do PNLD, muitas vezes têm esse esforço de concentrar visões mais gerais. E que, obviamente, elas não vão dar conta, muitas vezes, dessa diversidade. Diversidade de currículos dos estados, dos municípios e por aí vai. Para Helenice Rocha, com a ausência de um currículo obrigatório, o MEC teria cumprido um bom papel ao abrir canais de diálogo com as editoras, em busca de consenso, sendo que os sucessivos editais do programa, alinhados com os antigos PCNs e demais referências legais, hoje é BNCC, obrigou que mudanças importantes no mercado editorial didático fossem realizadas. E aí abre espaço, para além dessas questões das políticas, de pensar as narrativas que contêm esses livros didáticos. E ela apresenta, nesse capítulo introdutório do livro, elementos interessantes para pensar as possíveis narrativas apresentadas por algumas coleções do PNLD voltadas para a disciplina História. Então, eu chamo atenção para os questionamentos que são impostos à história, enquanto campo científico, seja em torno do discurso narrativo ou as possibilidades de construção do conhecimento real a respeito do passado, e a maneira como estão vivamente presentes nas considerações dos dias atuais, ou seja, das discussões da nossa contemporaneidade a respeito dos próprios livros didáticos.
Em 2008, o edital do PNLD indicou como referência de elaboração para as coleções dos livros didáticos de história a desconstrução do senso comum de que o papel da história deveria ser o puro resgate dos fatos passados, mas sim a sua interpretação a partir de fontes e testemunhos. É uma mudança importante. Só em 2008. Né? Essa perspectiva é muito mais antiga do que isso. Né? A gente já dialogou a esse respeito, inclusive. Mas em 2008 é importante que a própria política ela coloca, né, a necessidade de se renovar os olhares a respeito da história, desconstruindo questões relativas à história mestra da vida, muito comum no senso comum. Já em 2011, o edital apresentou como alternativa ao senso comum o reconhecimento dos saberes prévios dos próprios estudantes, apontando para as possibilidades de construção do conhecimento histórico por eles, o que a gente também já discutiu em outros momentos, né? Como o estudante ele pode ser protagonista das suas próprias ações, para além de um leitor, muitas vezes não tão ávido pelas informações que estão no livro didático. O mesmo edital de 2011 afirma que o desafio de uma boa coleção didática não é explorar a maior quantidade de conteúdos, mas ser um instrumento para que o professor trabalhe com os alunos a metodologia da produção do próprio conhecimento histórico. Isso é bem interessante. Alguns livros didáticos, né, algumas coleções, elas trazem sugestões que podem ser modificadas, inclusive, pelo professor, de trabalhos práticos. Né? Inclusive, vou dialogar com vocês mais à frente a respeito disso, né? Pedindo vocês, inclusive, que façam algo mais prático nesse sentido, ou seja, que se tornem protagonistas desse processo, para a gente, né, vivenciar de fato essas questões. Apesar das sucessivas mudanças provocadas pela política, ou seja, pelo PNLD, essas não parecem ter sido suficientes para promover alterações mais profundas em relação ao conteúdo, especialmente no que se refere à superação de uma narrativa única em pretensão a uma suposta verdade sobre o passado, que não é possível, inclusive. Para Helenice Rocha, uma das razões para a manutenção de um tom ainda muito tradicional em boa parte da produção didática, né, em relação às narrativas contidas nesses livros, está a manutenção de uma grande variedade de temas, presentes nos conteúdos escolares, que não são de domínio, obviamente, no inteiro, daqueles que tratam do conjunto de conteúdos da disciplina. O próprio PNLD, os professores e os autores do livro. Ninguém sabe tudo de tudo? Isso é óbvio. Né? Aí a gente fica também com a pergunta, se de fato existe essa dificuldade, inclusive para todas as áreas do conhecimento, quais soluções teríamos? Dividir os livros em fatias com diversos autores que tratam especificamente de temas que são de seu conhecimento pleno? Né? Ou dividir o próprio conhecimento em diferentes livros, diferentes leituras que fossem oferecidas aos estudantes? Obviamente, quando a gente está falando desse tipo de produção, isso envolve uma série de questões, como a econômica, por exemplo. Isso poderia, inclusive, talvez, encarecer o processo de produção do livro. A gente também poderia pensar no futuro do livro didático, né, em meio às mini-revoluções tecnológicas que acontecem dia a dia. Né, se o livro físico, didático, ele vai resistir muito mais tempo. Essa é uma discussão longa, né, que o Roger Chartier, historiador francês, debate já há alguns anos o futuro do livro. Se o livro físico, né, se ele tem longevidade possível. Né, eu gostaria que tivesse, eu prefiro ler dessa maneira. Mas, hoje em dia, é muito mais comum que as pessoas, inclusive, nas exigências do tempo que está encurtando cada vez mais, utilizem outros suportes para ler, por exemplo. Então, essa é uma questão que pode ser, né, uma das possíveis a serem debatidas. Como as orientações do programa são gerais e não afetam especificamente os conteúdos que serão tratados, isso não possibilita necessariamente a geração de um equilíbrio entre linguagens acadêmica e escolar.
que seria algo super interessante, como a gente já comentou hoje. Ou seja, há de se criar, de fato, um equilíbrio não só entre as linguagens acadêmica e escolar, mas as linguagens correntes das culturas juvenis. Eu acho que esse equilíbrio triplo seria extremamente necessário. Ou seja, a gente precisa dialogar com o mundo que está à volta da escola. Muitas vezes a linguagem escolar não é necessariamente aquela linguagem que está na sociedade que está, onde está a escola. Então, essas questões também precisam ser pensadas. Né? Para além de pensar que essa linguagem acadêmica, muitas vezes árida, ela deve ser transformada, adaptada para a linguagem escolar também tem que dialogar com as linguagens que existem à sua volta. A partir da análise de 16 coleções que foram aprovadas pelo PNLD lá em 2011, cada uma delas formadas por 4 volumes destinados aos anos finais do ensino fundamental, isso totalizando 60 obras, procurou-se investigar, então, o exercício da professora, semelhanças e diferenças entre as narrativas presentes em cada uma dessas obras. Considera esse exercício de pesquisa, essa pesquisa realizada pela professora Lenice Rocha bem interessante, né? De analisar as narrativas presentes nas coleções, tentar verificar quais de fato são as tonalidades existentes entre elas, né? As diferentes tonalidades, as aproximações ou distanciamentos existentes entre essas coleções. Então, a partir de um banco de dados virtual, que era o sistema narrativo histórico, que infelizmente verifiquei hoje, inclusive, novamente ele está offline, não está online, foram identificados 47 temas recorrentes em 12 das 15 coleções que foram selecionadas lá em 2011, a fim de que fossem analisados os temas e deles fossem extraídas sínteses, identificando-se o eixo central da narrativa, os conceitos ali tratados e os sujeitos que foram evidenciados ou elencados nessas coleções. As narrativas foram então classificadas como factuais, descritivas, explicativas ou outras, né? Ou seja, que não se enquadravam nessas 3 primeiras classificações, aquela que se concentra no fato, aquela que se concentra nas descrições ou aquelas que buscam explicações, ou talvez diálogos mais aprofundados a respeito dos temas que são ali discutidos. E os sujeitos foram classificados como individual, coletivo, institucional ou outros. São questões interessantes, porque muitas vezes o sujeito individual é aquele que vai mais aparecer nas narrativas tradicionais. O sujeito coletivo dá, né, uma dimensão maior do conjunto de sujeitos que formam os processos históricos. Sujeitos institucionais são as instituições em si, a igreja, o Estado, o exército, etc. etc. Então, são classificações interessantes para tentar mapear a maneira como cada coleção de fato construiu seus argumentos ou suas interpretações. O sistema permite, em seus relatórios, realizar buscas por temas, sujeitos, conceitos e fazer comparações entre as próprias coleções ali destacadas. E ela diz que as análises realizadas acabaram por evidenciar que não há diferenças discursivas e expressivas quanto à autoria das narrativas, pois as exigências e limitações sociais impostas ao livro didático estabelecem um padrão que tende a se repetir. Ou seja, são coleções que não são tão antigas e que ainda sofrem com essas questões, apesar de toda a mudança positiva que foi implementada nas últimas décadas em torno do livro didático, aqui especificamente do livro didático de História, pensando nessas questões relativas aos conceitos, os processos e os sujeitos, né, e como os livros ainda pecam com relação a uma diversidade maior, né? Então, essa é uma questão interessante para que a gente possa pensar, mais uma vez, obviamente, em articulação às discussões anteriores já tratadas aqui na nossa disciplina. Então, chegamos ao fim dessa videoaula. Como eu anunciei aqui em algum momento, nós discutiremos em breve questões relativas a experiências mais práticas, digamos assim, com relação aos temas que foram tratados até agora,
especialmente esses que articulam as novas tecnologias, as novas linguagens e essas questões relativas à força da tradição, por exemplo, dos livros didáticos. Ok? Em breve eu entro em contato com vocês detalhando essas mudanças que obviamente vão impactar naquilo que foi em primeira instância oferecido a vocês como proposição de avaliação. Isso tem a ver inclusive com o feedback que eu pedi para vocês fazerem em relação às aulas, a maneira como a gente tem discutido e tudo mais. Eu li tudo que as pessoas que responderam escreveram, ok? E há uma série de observações muito pertinentes e que chamam a atenção para questões centrais que foram discutidas até aqui na disciplina. Então, darei esse feedback para vocês muito em breve, tá ok? Enfim, espero que se cuidem, que estejam bem, cuidem dos seus também. Nos encontramos em breve. Um grande abraço, tchau, tchau.